Quando se trata de consideração, algumas vezes, ou muitas vezes, por ter muita consideração, a gente, pode ter dificuldade de impor limites. Olhar para o que dificulta impor limites, o que está por trás, pode ser um caminho para lidar melhor com os limites na relação. Impor limites significa preservar valores pessoais. No geral, pelo menos do meu ponto de vista, com alguma frequência, é comum nas relações alguém testar os limites dela. Principalmente, eu ia dizer que principalmente, pode ser que na relação de casal, um ou outro teste os limites. Pode ser que na relação, na família, entre irmãos ou entre pais e filhos, alguém testa os limites. Às vezes é a maneira de ser da pessoa, nem é intencional. Mas quando você sente que alguém está testando os seus limites, a questão de impor limites, ela significa defender o que você acredita como certo. Quando a gente sente raiva, por exemplo, raiva é uma emoção básica que está ligada a essa necessidade de limites, consideração. Então, a dificuldade de impor limites também é a dificuldade de cuidar de se defender, de se posicionar. Muitas vezes, a dificuldade de impor limites pode vir. Eu vou começar por esse ponto. Só para contextualizar, a forma como eu faço a aula é um desenvolvimento gradual. Então, uma ideia se põe a outra, mas eu sigo uma estrutura que é do mais simples para o mais complexo. Então, tem uma estrutura a aula. Então, quando se trata de dificuldade de impor limites, por que é difícil impor limites para algumas pessoas? Normalmente, uma possibilidade é que impor limites faz a gente entrar em contato com as nossas emoções. Então, é normal, é comum que a gente tenha feridas emocionais. E algumas vezes, impor um limite é como se tensionasse a nossa relação com as emoções e faz a gente sentir a dor emocional que a gente não quer sentir. A dor emocional é a tristeza. Então, quando você precisa se impor ou decide se impor, pode ser que seja tenso, seja desconfortável, seja um incômodo, exatamente porque existe uma dor por trás que precisa ser cuidada. O que eu quero dizer com isso? Se você percebe que já existe a dor, preventivamente você pode cuidar dela. Se relacionar com ela, dialogar, incluir, ficar um pouco no desconforto. Sempre que você se permite ficar um pouco no desconforto, respira nele, dá as boas-vindas, dialoga de forma apoiadora, a cura emocional começa a acontecer. E o desconforto diminui na próxima vez. Se você já experimentou isso e quiser comentar, já experimentei, funcionou para mim, ou já experimentei e não funcionou, fica à vontade para comentar. Dando mais um passo, então, na questão da dificuldade de se impor, eu estou conectando com a tristeza, no sentido de, se toca na tristeza, eu não quero sentir ela. Então, por não querer sentir, eu não me imponho, eu deixo que as coisas aconteçam. Só que isso não quer dizer que eu não vou sentir a tristeza, eu vou sentir por não me impor. Então, se eu me imponho, eu fico desconfortável, porque eu estou lidando com a tristeza. E se eu não me imponho, eu lido com a tristeza igual. Então, é melhor, nesses dois casos, já que a gente vai lidar com a tristeza de qualquer forma, é melhor lidar com ela se impondo. Mas eu posso ter medo de me impor pelo medo da reação da outra pessoa. A outra pessoa pode ficar com raiva de mim, pode me ignorar, pode me atacar, pode fazer algo contra mim. Então, eu posso ter medo da consequência. Medo se a pessoa vai me atacar, medo se a pessoa vai se voltar contra mim, ou seja, de algo pior que pode acontecer. O medo é outra emoção básica, a tristeza é uma emoção básica, o medo é outra. Quando eu sinto medo em excesso, qualquer situação fora do controle vai tocar nesse medo. E aí você pode fugir do medo,
ou aproveitar a experiência que o medo já está presente, se mostrando, e usar a experiência para cuidar do eu emocional que sente medo. Cuidar do eu emocional que sente medo também é se relacionar, é estar disponível, é estar presente, é se permitir sentir o medo, dar boas-vindas para ele. E quando a gente faz isso, o medo tende a suavizar. Sobre impor limites, também a raiva é outra emoção que aparece. E ela está intimamente ligada com o impor limites. É quase como se cada emoção básica, cada uma das três, tristeza, raiva e medo, tem uma especialidade. A especialidade da raiva é impor limites. Boa noite, Eliane. A especialidade da tristeza é autocuidado. Ela lembra a gente de se cuidar. A especialidade do medo é segurança. E a especialidade da raiva é impor limites. Ou transpor barreiras, transpor limites. Então, a raiva pode ser usada para impor limites ou para transpor limites. Quando eu falo especialidade, é a função, é a necessidade que elas defendem. A tristeza defende a necessidade ou nos lembra da necessidade de cuidar de si. O medo lembra da necessidade de dar segurança para si. A raiva lembra da necessidade de impor limites, de se defender ou de transpor limites, de se impor. Com isso, eu quero reforçar a centralidade, a importância das emoções básicas na nossa vida. Elas estão presentes o tempo todo. Ignorar as emoções na crença de que a gente pode se guiar só pelo pensamento é uma ilusão, como a ponta do iceberg acreditar que ela pode guiar o iceberg. A ponta do iceberg vai para onde vai o iceberg. Mas a ponta achar que ela que guia o iceberg é como a razão achar que ela que guia a emoção. Por que eu estou dizendo isso? Porque um caminho que funciona é quando a gente se coloca a serviço das emoções. Então, ao invés de controlar para não sentir a tristeza, o caminho seria colocar a razão para servir as emoções. Então, tem uma tristeza. Como eu lido com isso? Tristeza é sobre autocuidado. Então, eu cuido. Então, eu conecto, eu fico presente, eu sinto. Medo é sobre segurança. Então, eu busco me dar segurança dentro, não fora. Fora é o que todo mundo faz. Dar segurança fora é a estratégia que a maioria usa. Raiva. Raiva, ela é uma energia que pode ser usada construtivamente. Ou você pode destruir obstáculos. Você não precisa destruir pessoas. Usar a raiva construtivamente é usar ela para um objetivo que traz um benefício. Você pode usar a raiva para se defender, como pode usar a raiva para se liberar de algo que está limitando você.